Pessoas, vocês estão ouvindo e vendo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. A gente vai bater um papo agora sobre um ambiente corporativo um pouco diferente do que normalmente a gente conversa. Mas algumas estratégias também foram bastante diferentes. Talvez por causa do modelo do ambiente, não sei, não é isso, Fabiana Amaral, que leva essa conversa comigo? É isso mesmo, e hoje a gente está aqui com o Edson Lisboa, superintendente executivo de TI do Sicoob. Edson, prazer estar aqui com você e te receber no Do The Math. Conta pra gente primeiro um pouco o que é o Sicoob e um pouco aí como funciona. Marcel, Fabi, primeiro muito obrigado pelo convite de vocês, é um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme estar representando o Sicoob, que a gente tem tanta paixão por ele. Como você mesmo disse, eu estou lá como superintendente de TI, lá responsável pelas nossas iniciativas, todas as iniciativas analíticas, cognitivas, de inteligência artificial. Cuido também do Core Banking e dos nossos canais digitais e de atendimento presencial. Bom, o Sicoob, para quem não conhece, a gente fala que é um bicho diferente. Na verdade, o Sicoob é um dos sistemas cooperativos do nosso país, é o maior sistema cooperativo financeiro do Brasil. Hoje nós atendemos mais de 8 milhões de brasileiros, nós temos mais de 4.600 agências espalhadas por todo o país. E olha que interessante, tem 405 municípios, 405 cidades que só tem o Sicoob presente como uma instituição financeira lá. Caramba! Isso porque, Marcel e Fabi, porque o nosso propósito é muito claro de promover a justiça financeira e promover o desenvolvimento das comunidades, das cidades e dos municípios. E a nossa visão é oferecer a melhor experiência financeira para o nosso cooperado. E é importante explicar por que é um bicho diferente, porque o nosso cooperado ele não é só cliente. Antes de ser cliente, ele é o dono da cooperativa, ele é o sócio, né? A gente até brinca que num banco tradicional o processo é abrir uma conta digital. No nosso processo não, é se associar a uma empresa digitalmente. Ele se torna sócio de uma empresa e, consequentemente, ele tem o direito de consumir ali os produtos e serviços financeiros tal qual acontece em um banco tradicional, uma instituição financeira do sistema financeiro nacional. Então, parece ser um funcionamento diferente, mas no final do dia a gente oferta os mesmos produtos e serviços financeiros que um banco oferta, né, e com o diferencial do cliente ser o dono. O que significa isso? Ele participa do resultado da cooperativa ao final do período. Pega o resultado de 2023, do Sicoob foi, acreditem ou não, mais de 8,4 bilhões de reais, né, em resultado, e esse resultado é distribuído para os cooperados, né? Então, isso é muito bacana e por isso que dá muito orgulho a gente falar um pouquinho sobre o cooperativismo, sobre o Sicoob. A gente tem um sócio que está muito envolvido no mercado corporativo, o Marcelo Pimenta. Ele é mega entusiasta, então por isso a gente conhece um pouco. Então, eu acho que tem além da via de mão dupla, né, nesse caso, que o cliente não é só cliente. Você fala assim, eu não vou colocar o cliente no centro, não. Tenho que olhar pro shareholder da empresa. Deixa eu te contar, é o cliente também. Né? Então, o jogo tem uma mudança interessante. Mas tem uma coisa que é o que eu tentei provocar na abertura do nosso papo, que é algo que é uma mudança do modelo que eu vejo o sistema cooperativo como uma impossibilidade de um modelo total de comando e controle. Ele parte do princípio dessa impossibilidade, porque vocês são um sistema, né? E tem gente que é mais complexo para quem está ouvindo pela primeira vez. É um sistema onde as cooperativas se afiliam. E aí, são 300 e poucas cooperativas, você falou, né? E elas são autônomas, não é isso? Legal você tocar nisso, Marcel, porque antes até da cooperativa, como que funciona o processo de formação de uma cooperativa? São pessoas que se unem com o mesmo propósito para atingir esse objetivo. Então, o nosso lema é juntar pequenas partes para atingir um grande todo. Né? Esse é um lema que a gente resume como funciona o cooperativismo. Então, para montar uma cooperativa, abrir uma cooperativa, se a gente tiver ali a união de 20 pessoas, a gente já consegue dar início a uma cooperativa e fazer a estruturação de todo esse movimento. Mas mais do que isso, a cooperativa, ela tem uma área de atuação, ela atende ali um estado, alguns municípios, algumas cidades. Só que imagina essa cooperativa brigar ou competir
com uma grande instituição financeira como um dos membros aí do ranking dos top 5. Impossível. Né? Então, a gente escala esse processo de cooperativismo. Assim como algumas pessoas se juntam, algumas empresas se unem com o mesmo propósito para abrir uma cooperativa e ofertar esses produtos e serviços, a gente, como Sicoob, a gente une várias cooperativas, né, em cooperativas regionais, essas regionais em um grande sistema nacional, para que juntos a gente possa tentar mudar a realidade do nosso país e fazer frente às grandes instituições tradicionais. Então esse é o nosso formato de funcionamento. Então, como você disse, Marcelo, hoje nós temos 330 cooperativas filiadas ao Sicoob, e essas 330 cooperativas estão organizadas em 14 cooperativas centrais, que são as nossas regionais. E uma cooperativa central, ela pode atender a mais de uma região ou até em nível nacional também. Então a gente une essa força, com isso a gente alcança esses mais de 4.600 pontos de atendimento, que são as nossas agências, com a força do nosso canal digital, que hoje é responsável por 95% das transações que a gente realiza, acontecem no canal digital e quase que na totalidade no nosso celular, e a gente une esse movimento que a gente vê no mercado aí sendo chamado de phygital, né? O atendimento tanto físico para fazer a diferença lá na comunidade, mas o atendimento digital também por meio dos nossos canais e usando a tecnologia para isso. Ô Edson, até me pegou de surpresa esse dado, né? Porque quando a gente fala Brasil todo, né? E alguns municípios onde vocês são a única instituição financeira presente, e de repente você fala que mais de 95% das transações são feitas digitalmente. Me explica um pouco, isso já era assim desde o começo, ou como que está esse comportamento? Porque a gente sabe, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, a gente sabe que a pandemia bancarizou muita gente, a gente sabe que o Pix acelerou muito isso também, mas como que funciona isso? Porque às vezes a gente fala o Brasil todo e vocês têm muitas lojas físicas também, né? Também. Então, mas tanto dessa representação de transações ser no digital, como que é essa experiência? No início, a gente interligou todas essas cooperativas por meio de uma solução tecnológica desenvolvida por nós mesmos. Desde o início nós entendemos, foi uma decisão estratégica que faria toda a diferença nós termos o domínio da solução tecnológica que integraria todas as cooperativas, todos os pontos de atendimento e chegaria com o produto e o serviço na mão do nosso cooperado, que também é o nosso sócio. E nós adotamos isso e implantamos em setembro de 2001. E no início a gente focou mais com atendimento presencial, porque nós ainda não tínhamos o boom, né, tínhamos a internet, mas não tínhamos o boom que nós temos hoje, principalmente depois da chegada do smartphone ali em 2010, 2011, que foi onde tudo aconteceu. Mas aí que tá, quando chegou essa realidade, nós fomos uma das primeiras instituições a disponibilizar um aplicativo com os produtos e serviços. De lá para cá, a gente não abandonou essa estratégia, pelo contrário, a gente só investiu nela. No início a gente tinha aquele discurso, não, mas o cooperado lá do interior do país, da cidadezinha pequena, ele gosta de ir na agência, de tomar um cafezinho, de comer um pão de queijo. E a gente falou, a gente sabe, ele gosta mesmo, mas ele gosta de facilidade. Ele gosta de conveniência, ele gosta de comodidade, e a tecnologia permite isso. Foi dito e feito, né? À medida que a gente foi lançando os produtos e serviços na esteira digital, a adesão foi acontecendo assim de forma avassaladora, surpreendente, e hoje a gente alcança esses números. Então, a nossa experiência tem sido muito positiva dessa forma. E Fabi, você falou da pandemia, que acelerou tudo isso. E de fato, a gente teve que inovar no início da pandemia, estourou a pandemia aqui no Brasil em março de 2020. E de repente todas as agências fecham. A gente tinha muita agência e os nossos processos de segurança, camada de segurança para transacionar no canal digital, exigiam um primeiro passo que era de ir na agência para poder liberar um celular, para poder cadastrar uma senha e tal. E a gente falou, e agora? Tudo fechado, como que a gente faz? A gente, naquele momento, em abril, logo no mês seguinte, em abril de 2020, a gente implantou o cadastro de senhas e liberação de dispositivos usando o reconhecimento facial.
Inclusive, nós ganhamos um prêmio durante um evento aqui da Febrabantec, a época ainda era CIAB, né? Vocês devem lembrar disso. Perguntar agora. Vocês devem lembrar disso, era o CIAB ainda. E fomos premiados com essa solução porque a gente tirou a fricção e aí a gente já começa a falar um pouquinho de inteligência artificial, que é um dos recursos, né? Usando recurso cognitivo, essa tecnologia de reconhecimento facial é uma das facilidades que a gente pode usar com isso. E foi um sucesso. A gente tirou essa fricção e explorou ainda mais os recursos digitais que a gente já possuía. E naquele momento, quem ainda não tinha aderido, aderiu, né? E a gente observou esse crescimento no uso das transações, na contratação dos produtos, dos serviços pelo canal digital e, de fato, caiu no gosto do cicobiano, né? Como a gente gosta de dizer, caiu no gosto dos nossos cooperados. A gente está lançando uma pesquisa aqui na Febraban, que assim, esse podcast deve estar indo pro ar bem depois já, porque a gente está gravando vários aqui, mas assim, a pesquisa está ali, gente, vai lá, acho, vale a pena. Mas o que você trouxe, eu acho que a gente tem que usar, de vez em quando o pessoal fala, tem que ser data-driven, tenho que usar inteligência artificial, e não é para resolver um problema ou para conseguir responder uma pergunta. E as máximas que a gente tem, normalmente elas estão erradas. Eu estou falando isso porque eu fui muito colocado em xeque os meus preconceitos com essa pesquisa que a gente fez. A gente fez uma pesquisa baseada na jornada bancária dos aposentados. Então pegamos 24 aposentados que queriam mudar de agência bancária, vimos para quais ele queria, conseguimos pegar para 12 bancos ali, né? Online e offline, fizemos a jornada e tudo mais. Mas o ponto não era entender como estava funcionando o aplicativo, era ouvir o que ele estava pensando. E aí, o que eu imaginava? Não, eu vou na agência porque é mais fácil. Vou na agência porque... Por que você prefere ir na agência? Não, porque eu tenho medo, né? Como assim? Não, vai que eu baixo o aplicativo errado. Vai que é um golpe. Então, não é o problema de usar o aplicativo. O ponto é, eu quero ter a confiança. E isso muda, essa percepção já muda um pouco do jogo. Não, você precisa vender confiança, talvez inclusive para o teu aplicativo, comunicar em como ele faz no aplicativo certo, como conecta, porque ele não tem problema em fazer no aplicativo. Pelo contrário, eles até achavam menos burocrático. Mas o ponto é, eu quero ter a confiança. E isso você falou, cara, ficar no preconceito, não, o aposentado ou o senhor de idade do interior do Piauí não vai querer usar. Vai sim, ele vai querer não sair de casa e fazer o Pix e pagar. Mas ele quer ter certeza de que ele está fazendo realmente no Sicoob, que aquilo não é uma... Né? E esses preconceitos serem colocados em xeque, eu gosto muito dos dados para fazer isso. Mas minha pergunta não é sobre isso. Mas você falou uma coisa interessante. Posso contribuir com a tua fala? Marcel, você falou do aposentado. Nós atendemos muitos aposentados, seja para pagamento do benefício ou seja também com oferta de crédito consignado do INSS. E saiu uma instrução normativa recente, a instrução normativa 138, que passou a exigir a assinatura eletrônica do aposentado para essa contratação do crédito consignado. E a gente já tinha muitos que utilizavam o canal digital, já estava resolvido, porque toda a assinatura eletrônica estava lá no app e tudo ok. Mas ainda tinham aqueles que iam na agência. E a gente precisava ter um registro eletrônico e não uma assinatura de próprio punho. Em princípio, até aí, nós começamos a explicar as facilidades para alguns, bacana, então já foi um grupo atendido, mas ficou um grupo que ou era um grupo resistente, como você falou, da desconfiança, daquele medo, ou era um grupo também dos analfabetos, que a gente precisou criar uma alternativa para esse grupo. E qual foi a alternativa? A gente precisava atender presencialmente, mas com registro eletrônico. Então, aqueles que não aceitaram essa jornada digital, seja porque ainda não estavam tão seguros assim, ou porque não estavam preparados, nós criamos assinatura eletrônica dentro do que ele já fazia. Porque, independente se ele vai usar um app ou não, hoje todo brasileiro tem um celular. Você sabe do número que a gente tem mais celular do que gente no Brasil, né? Sim. Tem uma pesquisa que mostra isso. A gente tem muito mais celular do que habitantes no Brasil. Então, vamos usar esse recurso. Então, nós criamos, ali no atendimento presencial, uma identificação dele, onde ele recebe um token de segurança, um código de segurança no celular dele, seja via SMS ou via internet, pelo WhatsApp, que hoje o WhatsApp é usado por todo mundo, né?
E com isso, ele informando esse código, a gente retroalimentou a nossa plataforma de atendimento e gerou a assinatura eletrônica com os dados dele e do dispositivo dele. Então, veja que bacana que a gente não precisa ficar preso a um formato. A gente pode usar de criatividade ou de inovação para inserir essa turma também no mundo digital, talvez num formato diferente ou num formato que ele já está mais acostumado. Então, eu quis dar esse exemplo só pegando um pouco dessa... Não, mas eu adorei. Fabi, acho que a gente tem que só lembrar o público que a gente está falando com superintendente de TI, né? E assim, a gente nem chegou em TI, mas eu quero chegar em TI. Tem uma coisa que a gente conversou antes. Aqui, a Fabi não participou do alinhamento, ela tá da surpresa hoje. Mas assim, que ele me contou que é sobre Open Finance. Open Finance hoje é um atrito, né, para os bancos conseguir, né, a autorização de Open Finance. Isso mudou muito, né? E obrigou muito os bancos a olharem de forma muito diferente, porque hoje você tem muito mais acesso e um muro bem mais baixo do que existia antes. Não, mas para você conseguir que o cara te libere o dado, né, já tá lá, é um problema. Ah, me libera no Open Finance. E se eu te falar que o que ele fez foi transformar um problema uma tirada de atrito? Eu quero saber. Eu quero saber. Conta pra gente. Muito bacana, Marcel. Eu realmente fico empolgado com esses assuntos e estava compartilhando isso com o Marcel há pouco. Eu acho que o grande desafio do Open Finance é explicar qual o benefício que as pessoas vão ter com isso. Porque a gente vê muito discurso, muita propaganda e o pessoal falando que o Open Finance é isso, é aquilo. Mas eu e você, se a gente tiver que entrar no Open Finance, a gente brinca, né? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né? Para que serve isso? Né? Eu tenho que mostrar um benefício para a pessoa. Então, uma das nossas estratégias foi, a gente tem a nossa esteira de associação digital. E não é, como eu disse, não é uma simples abertura de conta, ele vai se tornar um sócio da cooperativa. Então, naquele momento, quando ele baixa o nosso app da loja virtual, a gente, que ele se identifica, quero ali me associar ao Sicoob, quero abrir uma conta, quando ele coloca ali a identificação dele, a gente já pergunta, oi Fabi, você gostaria de compartilhar os seus dados cadastrais de outra instituição para você não passar pelo processo burocrático de preenchimento dos seus dados? Aqui a gente já vai lá, busca e está tudo pronto para você, você aceita? E a gente chamou isso de associação inteligente. E ela com você, a Fabi, lá com aceito e mais um clique, você já vai para a parte final. Né? Então perceba que a gente tentou mostrar o benefício e não ficar falando, Fabi, você já ouviu falar do Open Finance? Será que você podia confiar na gente? Não, a gente mostrou um problema que quem que gosta de ficar preenchendo formulário e formulário? Você gosta? Você gosta, Fabi? Ninguém gosta. Então a gente pegou ali um problema que a gente sabe que ninguém gosta e já ofertou uma facilidade, né, falando, por meio do Open Finance, se você der o ok, a gente vai lá e busca, não importa. Pode ser no Santander, pode ser no Itaú, pode ser no Banco do Brasil, pode ser na Caixa. Quem não tem conta na Caixa aqui, né? Atende a todos os brasileiros, seja por uma forma ou outra, né? E aí, com isso, a gente conseguiu tirar essa fricção e, mais do que isso, a gente pegou o consentimento do cooperado para buscar não só os dados cadastrais, mas para buscar a vida, a jornada financeira dele na outra instituição. O que ele tem de operação de crédito, o que ele tem de investimento, o que ele tem de utilização de cartão, limite que ele tem, taxa que ele tem de crédito. E com isso a gente já ligou com outra esteira. A gente já lançou, esse foi um lançamento mais recente que a gente fez, que é a portabilidade do crédito. Se a Fabi deu o consentimento dela, eu vou lá e vejo que a Fabi tem um crédito consignado contratado lá no Banco do Brasil com a taxa muito alta e na cooperativa a taxa baixa e ela ainda vai participar do resultado daquele negócio no final do período. Eu falo, Fabi, o que você acha de trazer aquela sua operação para cá? Olha, eu consigo reduzir a sua parcela em tanto, a sua taxa diminui bastante e ainda te dou esse benefício. Ué, eu quero. E ela clica no aplicativo, segue a jornada e faz essa portabilidade. Então perceba que a gente, tirando a fricção da entrada, a gente pegou o consentimento, facilitou a associação e facilitou a jornada de relacionamento de oferta personalizada de produtos e serviços. Um outro exemplo, esse é direto para a Fabi, que é a nossa cooperada, a nossa nova cooperada. Fica o convite, Fabi. Um outro exemplo é para o funcionário que atende a Fabi, o gerente de relacionamento.
Se a Fabi ligar para o gerente dela, ou se for presencialmente em uma agência, a gente criou uma esteira de insights do gerente. Então a gente olha esses dados do Open Finance e gera um insight para o gerente de relacionamento. Quando ele abre o atendimento da Fabi, aparece lá para ele um insight. Olha, a Fabi tem um cartão com 60 mil de limite lá no Itaú e aqui você só ofertou para ela 10 mil. Faz uma proposta para ela e pede para ela trazer a movimentação de cartão para cá, porque a gente consegue atendê-la também. Já dá esse insight dessa oferta para ser feita na hora. Então a gente liga a oferta na esteira digital, mas liga a oferta também para o funcionário, para o gerente de relacionamento dessas mais de 4.600 agências, para ele fazer essa oferta para a Fabi ali durante o atendimento. Então, a gente está tentando, Marcel, criar com o Open Finance oportunidades, facilidades, seja para tirar fricção ou seja para novos negócios. E não ficar naquela canseira de explicação do que é o Open Finance, que eu preciso do seu consentimento. Acho que o grande desafio é esse e a gente tem tido vitória, tem tido sucesso em algumas jornadas. Isso é bacana. Tem um ponto do que você falou, e a gente fala isso bastante na métrica, que é você potencializar esse atendimento humano. Porque vocês não pararam, assim, vocês já foram além, não é a explicação do que é o Open Finance, é já trazer, entregar esse benefício. E além disso, toda essa parte de possibilidade de personalização e principalmente da capacitação do atendimento que vai estar lá. Para falar, putz, olha só esses insights aqui do que eu posso. Isso certamente mexe ponteiro de negócio. Muito, muito. Porque é o que eu disse, se a pessoa der o consentimento e ela não observar nenhuma vantagem, não faz sentido. Até pode retirar. E o consentimento, além de poder ser revogado, ele obrigatoriamente tem um vencimento. Essa parte eu não sabia. Ele tem um vencimento. Então eu peço um consentimento da Fabi. A Fabi, ela escolhe ali por quanto tempo ela quer dar esse consentimento. Se são 3 meses, 6 meses ou 12 meses. E ao final daquele período, esse consentimento, ele é revogado, ele expira. E aí o que a gente faz? Quando está vencendo, nós temos a nossa atendente virtual, que é a Alice. É uma gracinha, a Alice, vocês precisam conhecer. E mais do que uma gracinha, ela tem uma abordagem muito legal. Quando está vencendo o consentimento, ela vai e manda uma mensagem para a Fabi lá no WhatsApp. No WhatsApp da Fabi ou no aplicativo, ela manda em vários canais. Fabi, eu vi aqui que o consentimento que você nos deu está vencendo. Você quer renovar esse consentimento para a gente continuar te oferecendo benefícios? Então a gente trabalha para esse consentimento ele ter uma durabilidade, né? Ele ter uma longevidade que nos permita continuar trabalhando a jornada da Fabi. Uma outra abordagem que a gente faz. Não sei se você sabe também, Marcel, mas o consentimento, quem decide é o dono do dado da informação, que é a Fabi. Se a Fabi der o consentimento, o Sicoob, o Itaú, o Bradesco, o Santander não podem se negar a mandar a informação. É o dono que dá autorização. Se a Fabi der autorização, eu sou obrigado a mandar. Então eu estou falando de uma jornada linda, que é a Fabi pedindo, dando consentimento para o Sicoob buscar lá nas outras instituições. Mas a Fabi, com certeza, ela é abordada pelo Nubank também, pedindo para ela dar o consentimento. Olha, Fabi, dê aqui o seu consentimento para buscar o seu dado em outra instituição. Eu falo, não, estou me relacionando com o Sicoob, eu vou autorizar você a buscar os dados do Sicoob, lá pelo Nubank, pelo app do Nubank. E dá essa autorização, chega para mim automaticamente, eu sou obrigado a responder e mandar os dados que foram pedidos, é determinação do Banco Central, é obrigatório. Só que o que eu faço? Eu faço uma outra abordagem para a Fabi. Mando os dados para o Nubank, está aqui no Nubank, o dado que a Fabi pediu, mas eu vou lá no WhatsApp da Fabi e falo, Fabi, eu vi que você autorizou o Nubank a buscar os dados aqui no Sicoob. A Alice falando, né? Você não quer também autorizar o Sicoob a buscar os seus dados do Nubank? E com isso a gente conseguiu uma contrapartida assim, muito bacana. Porque hoje no mercado, o Nubank é o campeão de consentimentos. Até porque a base dele é muito grande, né? Então a gente conseguiu um resultado muito bacana de consentimentos de quem estava levando e a gente falou, opa, traz para cá. E aí a gente conseguiu fazer o comparativo dessas jornadas e ofertar produtos e serviços para os roxinhos também, né? Porque além de Sicoobiano, em algum momento ele estava sendo roxinho.
né? E a gente começou a fazer essa abordagem. É muito bacana, é uma jornada muito rica, cheia de oportunidade e com muito espaço para criatividade. Ficando ainda aqui na redução de atrito, eu percebo, com você contando a história, elementos que ajudam a reduzir atrito interno. Porque assim, a 22 mil pés, não vou falar, né? A gente sabe que a operação é diferente. A 22 mil pés de altura, olhando lá embaixo, fala assim, pô, o modelo de cooperativa tem algumas semelhanças com o modelo de franquias. E o que a gente percebeu nas franquias que a gente já atendeu, algumas que a gente deu consultoria, outras foram uma parte mais técnica, ou conversamos aqui, a gente percebe uma coisa meio... Ainda está tendo concorrência, estamos falando ainda hoje, pós-pandemia, canal digital loja. Porque a loja, que é o franqueado, né, entende que o canal digital pode roubar o cliente dele, como é que ele tem essa participação e tudo mais. Eu olho para o que você coloca e em todo momento você traz como é que a agência ganha com isso. Não, ó, a gente vai fazer ali a abordagem personalizada no app, mas o gerente também tem. A gente vai estar pedindo aqui um material para pegar o Open Finance e vale a pena para o gerente. Se o Open Finance sai e esse cara pode perder o cliente, eu estou puxando também, porque daí os outros dois elementos ajudam ele ao cliente não ser perdido. Eu estou vendo sempre um lado em que a ponta de relacionamento, ela faz parte da tua estratégia digital e ela não é fora da estratégia digital. Como é que foi para você conquistar isso do ponto de vista de todo mundo embarcar, visto como você disse, né? Eles têm autonomia de não fazer. Como é que foi? A gente percebeu isso, Marcel, eu acho que você pegou muito bem. A nossa preocupação de fato, a estratégia Phygital, estar nos dois mundos, atender o cliente, o cooperado, no canal que ele preferir. Só que a gente percebeu lá atrás, em algum momento, que alguns funcionários estavam enxergando a tecnologia como um concorrente e não como um aliado. Então a gente falou, não, a gente só vai vencer essa guerra, essa disputa, se a gente mostrar para todo mundo que nós fazemos parte de um mesmo time. Nós somos do time Sicoob e o que importa é o resultado final. Vou te dar um exemplo. A gente trabalha, como toda instituição financeira, trabalha com campanhas. Então, em determinado período a gente tem lá a Black Week. Black Week faz uma campanha de consórcios, né? Inclusive hoje a nossa administradora de consórcios, a gente começou lá atrás e já somos a 5ª maior administradora de consórcios do país. Na semana ali da Black Week, fazendo ali, né, pegando o gancho da Black Friday, né, em novembro, que normalmente a gente faz isso, o que a gente percebia era que os funcionários abordavam os clientes, os cooperados, falavam, não, tem uma cota muito bacana de consórcio para você aqui, numa condição diferenciada, mas me dá aqui que eu faço para você. E ele guardava, ia fazendo esse trabalho antes da semana da campanha, guardava isso aqui na gavetinha, e aí chegava na semana, cadastrava tudo no nome dele, como ele sendo o vendedor. Por quê? Campanha tem premiação, né? Ele queria a viagem, ele queria o prêmio, ele queria... E a gente percebeu, olha só, a mentalidade dele está em focar o resultado para ele. Então, a gente precisa mostrar que o digital também vai contar para ele. Então, a gente começou, né, a trabalhar a questão da carteira. Se esse cooperado, esse cliente, fizer uma aquisição no digital e ele pertencer à sua carteira de clientes, como gerente de relacionamento, não se preocupe, vai contar para você. A gente está criando, isso a gente não lançou, mas é uma novidade que eu já adianto aqui, a gente está criando semelhante ao código de indicação. Você já viu que na pandemia as lojas, o que elas fizeram? Abordando os clientes lá, não vou citar nomes aqui para não fazer nenhum merchan, mas uma loja lá de um shopping tá lá com a Fabi na carteira. Fabi, olha as novidades que saíram aqui no nosso site, está aqui o meu código, se você usar o meu código você tem 15% de desconto. Então a gente está lançando o código do gerente agora também, porque independente se ele comprar no canal digital ou no presencial, vai contar no resultado dele. Então a gente está sempre querendo criar, fortalecer essa cultura de que não importa o canal, né? A gente está aqui para atender o cooperado, está aqui para atender o nosso sócio e dar a melhor experiência para ele, onde ele quiser ser atendido. Você faz parte da estratégia de atendimento, então está na tua carteira, não precisa ter sido você o last click. Não fique preocupado, se não foi você que cadastrou, mas ele está na sua carteira de clientes, o benefício vai para você no final do dia também.
Ô Edson, conta um pouco, isso é muito legal, porque eu acho que é um desafio de muitas empresas, né? Muitas empresas que, tudo bem, algumas já estavam olhando para o setor financeiro, alguns já tinham ali toda essa parte de camada digital, digamos assim, mas ainda muito distante do físico, né? Quais foram os principais desafios para você criar essa cultura de assim, a centralidade está no cliente, né? Ele vai escolher o canal, os canais são complementares e não são competições entre canais. Porque isso é uma coisa que a gente escuta muito. Até a frase que você falou, putz, muitas vezes a pessoa vê a tecnologia como uma concorrente. Ou ou a implementação disso vai tirar minha função, tal. Quais foram os principais desafios, olhando para o Sicoob, que vocês superaram, obviamente, porque vocês estão nesse patamar, até para quem nos ouve e fala, putz, eu sei que eu vou encontrar isso daqui, mas essa arrebentação passa, sabe? Não, bacana, Fabi. E assim, o nosso foco para isso tem sido muito na experiência. É sempre trabalhar bem a experiência, não importa o canal que a gente está abordando o nosso cooperado, o nosso cliente. Porque eu acho que quando tem alguma fricção, essa fricção que atrapalha, seja o uso digital, seja a satisfação em um atendimento presencial. Então essa questão da experiência, que parece até muito jargão, mas na verdade não é, ela faz toda a diferença, eu acho que ela é chave para a gente conseguir atingir os resultados que a gente precisa nessa linha que você falou. Então, muita instituição já tinha ali o canal digital. Vou dar o nosso próprio exemplo. A gente já tinha um canal digital, só que tinha uma fricção para ele começar a transacionar nesse canal digital, que era liberar o celular dele na agência. Eles teve que tirar isso. Como é que os grandes bancos, Marcelo, venceram isso na pandemia? Com a grande rede de ATMs que eles têm espalhados pelo Brasil. E hoje a gente tem uma rede de mais de 8 mil ATMs pelo Brasil, e a gente está ligado à rede 24 horas. Tem mais de 23 mil ATMs. Mas você pega o Itaú, Banco do Brasil, da Vida, eles têm ATM em quase toda esquina, né? Então, o que eles fizeram para poder liberar um celular, um canal? Não tem problema, a agência está fechada, mas o ATM está lá. Você põe o seu cartão, você vai liberar lá o seu celular e a sua... E a gente não tinha isso. Então, a gente teve que tirar uma fricção. Já atendia no digital, mas tinha uma fricção, a experiência não era boa. A mesma coisa com o cartão. A pessoa abria uma conta, demorava 10 dias para chegar o cartão novo, e sem o cartão ele não conseguia operar no canal digital. Aí o que a gente fez? Não importa, se o seu cartão não chegou, não se preocupe, baixa o app, cadastre a sua senha, né? Se você abriu a sua conta digitalmente, já está cadastrado, está resolvido. Se você abriu a sua conta lá no balcão, não precisa esperar o cartão chegar. Baixa o app, cadastra a sua senha, reconhecimento facial, e já começa a fazer suas transações. Então, assim, a experiência é a chave. Porque não adianta você só ter um aplicativo bonitinho ou uma jornada que você diz ser digital, se ela tem muita fricção, se ela tem muito touch point, né, e você não consegue vencer ou ter uma boa experiência naquilo. Então, a gente foca muito nisso. Vou dar um exemplo. A gente está falando muito de inteligência artificial. A nossa Alice, ela consegue reter ali até 88% dos atendimentos ela resolve. Seja conversando, tirando dúvida, desbloqueia cartão, desbloqueia senha, faz Pix, a Alice faz Pix para você pelo WhatsApp, fala lá, eu quero fazer um Pix, para quem, para onde, conversacionalmente ela faz isso, mas chega aquele momento que o cliente fala assim, não, eu quero mesmo conversar com um funcionário, aí eu quero tirar minha dúvida com alguém de verdade. A gente faz o transbordo do atendimento. E esse atendimento ele continua com o funcionário, ele pode ser tanto por mensagem, ou ligação, ou por áudio, porque a Alice ela atende pelo WhatsApp, e o WhatsApp hoje, minha mãe, eu estou aqui, deve chegar uma mensagem da minha mãe aqui em algum momento. A gente está em reunião, tem que ouvir áudio. Então, manda o áudio, o atendente lá responde em áudio também, e a gente tem uma bateria para avaliar esses áudios. Será que o nosso cooperado está tendo uma experiência legal de atendimento do funcionário? E tinha um monte de gente na retaguarda ouvindo esses áudios, Marcelo. Ouvindo áudio por áudio, para ver se o tratamento estava legal, se a resposta foi boa, se a Fabi ficou satisfeita de fato, se o tom de voz dela ficou legal.
gente falou, não, peraí, a IA está aí agora. Aí o que a gente está fazendo? Colocou IA para analisar esses áudios, fazer análise sentimental, né? Se está satisfeita, se está mais irritada, se não está irritada com aquele atendimento, para a gente fazer o trabalho com o funcionário. Peraí, você não está dentro da nossa estratégia de promover uma boa experiência para o nosso cooperado. Então perceba que a nossa preocupação é experiência e a gente usa tecnologia para tentar promover essa boa experiência. Sabe o que você falou? Você falou assim, pode parecer meio clichê. Eu não acho que é clichê e eu acho que a gente pode perceber agora a experiência, a vocação de experiência para ver quem vai ganhar uma corrida. E sabe qual que é a corrida que eu estou falando? É a corrida do uso da tecnologia da OpenAI. Então a Microsoft botou 10 bi na OpenAI, ela é sócia da OpenAI hoje. E assim, ela focou no que ela sabe fazer de muito bom, produtividade. Então, quem usa o Copilot sabe que o Copilot ajuda em produtividade. Me ajuda a ver essa planilha, o que é isso? Me dá um sumário das tarefas. Ele é muito bom nisso. Mas é uma ferramenta de produtividade. E muitas vezes quando a gente começa a conversar sobre GenAI, tudo que vem nas cabeças das pessoas é produtividade. Eu, inclusive, dei uma entrevista para um podcast, acho que em abril, maio, não lembro direito. Perguntaram, o que a pessoa tem que falar? Se aqui não está sendo usa o computador e não está usando AI generativa para trabalhar produtividade, você já está errado, porque isso é muito fácil. Só que você trouxe um outro elemento, que é o elemento da outra marca que eu quero falar agora, que é o elemento da experiência. Você pega hoje o que a Apple acabou de fechar acordo com a mesma OpenAI. Então, dessa vez, não vai ter uma diferença de qual tecnologia eles estão usando, e sim qual o foco que eles vão usar essa tecnologia. Porque quando você olha tudo que a Apple está fazendo, é baseado em experiência. Então, a primeira coisa foi garantir a anonimização, foi garantir a capacidade de privacidade, e aí você vai olhar, quando você olha a melhoria da experiência da Siri, melhoria da experiência de fotos, melhoria da experiência de e-mail, ela não está tão preocupada assim com a produtividade, ela está preocupada com a experiência. Não dá para falar que não são duas empresas vencedoras. Não imagino, elas geram por semana de fluxo de caixa livre, para nem falar faturamento, o PIB de alguns países, sabe? Então, talvez somados. Então, assim, as duas são duas grandes vencedoras até agora, mas só uma é amada. Então, dá para a gente olhar de novo o que vai acontecer numa nova, não é agora a transformação digital, a gente está falando de uma nova barreira da tecnologia, que na anterior elas já são vencedoras, e qual é o que realmente vai conseguir ficar à frente. Eu não tenho dúvida que as duas vão fazer dinheiro e a gente vai usar coisa das duas. Eu falo da Apple, mas eu nem uso o iPhone. Mas assim, no final do dia, quem é que vai conseguir ser amado? É quem dá a melhor experiência, né? Que daí é mais fácil ter a principalidade, ou é quem te deixa mais produtivo? É uma pergunta bacana, é uma reflexão bacana, né? Eu acho que há oportunidade de fato para as duas abordagens. Mas eu também acredito muito na experiência, acredito bastante mesmo na experiência. E um ponto interessante que você tocou nele é que hoje a gente não é comparado com a experiência que se tem na indústria bancária, na indústria financeira. Não importa em qual segmento você esteja atuando, você é comparado com a melhor experiência. Então assim, não importa, ele só está comparando a experiência de uso do cartão A com o uso do cartão... Não. Eu brinco com meus alunos em aula, eu comparo qualquer aplicativo com o Spotify. Exatamente. O Spotify me dá a melhor experiência que eu posso ter, ele sabe a música que eu quero. É isso, Marcelo, eu vou comparar tudo com o Spotify. Hoje, o nosso grande desafio em experiência é que a gente não está mais só na experiência dentro do nosso segmento, a gente está na experiência no consumo, de forma geral. Então, a gente quer sempre a melhor experiência e a gente é comparado com essas gigantes aí que você falou, que você citou. E é por isso que a gente precisa de muita criatividade, a gente precisa explorar muitos recursos que a gente tem à nossa disposição e a gente precisa tirar fricção, a gente precisa trabalhar nisso. E é por isso que o Sicoob, estrategicamente falando, aí eu estou falando de propósito e visão, né? A visão do Sicoob hoje, de 24 a 26, é oferecer a melhor experiência financeira ao cooperado. Assim, a gente aposta muito na experiência e a gente sabe que, por mais que a gente já tenha avançado muito, há muito a se fazer. É uma jornada, é um desafio muito grande que a gente tem pela frente e a gente tem muita coisa aí para entregar, com certeza.
E os seres humanos, eles são seres emocionais, né? E as experiências positivas é o que mais cativa, é o que mais fideliza, é o que mais... É o que mais as pessoas valorizam hoje, né? Então, bom, teremos que encerrar. É um papo delicioso que a gente poderia seguir por muito mais tempo, mas a gente precisa encerrar. Edson, queria te agradecer muito por ter compartilhado toda essa visão do Sicoob, como vocês estão fazendo acontecer. A competição é muito maior hoje, né? Porque a gente falou, não é só mais instituição financeira. Hoje você tem Mercado Pago, você tem iFood, você tem não sei o que, com milhões de meios de pagamento. Então, parabéns por tudo que vocês estão realizando lá no Sicoob. Para as pessoas que querem seguir te acompanhando, qual é o melhor canal? A gente está presente em todos os canais, nas redes sociais, tanto o Sicoob como eu estou lá, vai achar Edson Lisboa Júnior, o Sicoob está lá também fazendo essas divulgações, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Assim como ficou o convite aqui para a Fabi e para o Marcel, né, se associarem ao Sicoob, fica um convite para a turma aí também. A gente tem que fazer o merchan, né? Eu tenho mais ou menos 12 contas ativas, porque a gente atende 8 instituições hoje. Eu não tenho conta ativa no Sicoob, então me comprometo, eu vou abrir e vou te falar como foi a minha experiência. Fica aí o convite para vocês. Eu agradeço muito pelo convite também de vocês para estar aqui e estou sempre à disposição. Obrigado pelo bate-papo, muito legal. Sempre à disposição, cuidado que a gente chama, viu? Valeu!